quero falar com os irmãos sobre essa temática, então, um amor constrangedor, um amor que constrange. No nosso entendimento linguístico, nós entendemos que constranger é envergonhar, não é isso? Constranger é criar um embaraço, uma situação de vergonha para a pessoa, então a pessoa fica constrangida. Então essa é a ideia que se tem dessa palavra constranger. Mas no original do grego, essa palavra não tem esse sentido. Tem mais o sentido de desafiar, de estimular, né? Então essa é a ideia de constranger. Constranger é desafiar, é te estimular para que você avance, para você continue, para que você persevere. Então é uma maneira de você ir em frente, avançar, progredir, conquistar. Então constranger tem mais esta ideia no original grego, tá? Para os irmãos saberem, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento foi em hebraico, tá bem? Então sempre que vocês vão ler, entendam que o Velho Testamento tem uma raiz hebraica, então tem uma ideia mais no contexto da lei, enquanto o Novo Testamento não. O Novo Testamento já tem uma linguagem mais acessível e mais no tempo da graça, mais para a igreja, mais para um novo testamento, um novo concerto, né? Que Deus fez com a igreja de Jesus. E nós vamos falar então sobre este amor que constrange, o amor constrangedor. Eu quero ler como início o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Claro, não podia pegar outro texto, né? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então o amor de Cristo, ele nos desafia a viver este amor doador. Então não é um amor simplesmente de sentimentos ou de palavras, mas um amor de ação, de atitude, não é? de comportamento. É isso que esse texto está trazendo para nós. Eu quero então, na Bíblia, essa palavra constranger não fala de humilhação ou passar vergonha, mas fala de dominar, de pressionar, de exercer uma força controladora ou de impulsionar. Então essa ideia de constranger é mais isso, de impulsionar, te desafiar, te colocar para frente, né? Para você avançar. Então é essa a ideia no grego, tá bom? O amor constrangedor, o que ele é então? Dentro dessa perspectiva, o que o amor é? Primeiro, este amor, que é o amor ágape, não é? Este amor é um amor incondicional, substitutivo e transformador. Diga comigo: incondicional, substitutivo e transformador. Isso, são esses três entendimentos desse amor ágape, que é um amor que não tem condição. Deus não amou a nós, porque a gente fez alguma coisa para merecer. Ele mereceu por bondade e misericórdia dele. Então é um amor incondicional. Deus não ama mais porque você é bonzinho, não é? A Bíblia até fala o contrário, né? Quem muito pecou, mais tem que ser amado, né? A Bíblia dá esse entendimento. Então, o amor condicional, o texto que eu quero ler, está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, esse amor, ele não é excludente, ele é includente. Então, esse amor, ele inclui todos. Agora, tem condição? Tem condição. Por quê? Porque este amor, ele coloca condição. Todo amor, esse amor ágape também, ele coloca condição. No entanto, esse amor já foi derramado, mesmo sem nós merecermos. Então, essa parte Deus já fez. Então, a nossa parte agora é a contrapartida. Então, esse amor tão intenso, esse amor incondicional de Deus, nos constrange a corresponder a Ele. Então esse amor nos impulsiona, nos constrange. Jesus fez, então eu também tenho que fazer. Jesus deu a vida pela sua igreja, né? Pelo seu povo.
então eu também tenho que dar vida pelo meu irmão. A Bíblia fala disso, tá? Então esse amor constrangedor é um amor que te impulsiona, que te leva para você entrar numa dinâmica de igualdade. Então, como que eu vou chegar à estatura de varão perfeito? Praticando as coisas que Jesus praticou, aprendendo como ele fazia e fazer igual, ou imitar Jesus. Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, o que é isso? É um amor constrangedor. Por que Paulo sofria e tinha prazer no sofrimento? Porque Cristo tinha sofrido. Não é? Por que Pedro não quis ser crucificado de cabeça para cima, mas foi crucificado de cabeça para baixo? Porque ele não era digno, ele não sentia. Então esse amor constrangedor constrangeu Pedro. Eu não posso ser crucificado como Cristo. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. Então, se eu tiver que ser crucificado, então que eu seja crucificado de cabeça para baixo, porque eu sou indigno de ser crucificado do jeito dele. Olha que amor, né? Parece que um amor extravagante, né? É um negócio meio que fora da realidade. Por isso que as pessoas não entendem, o mundo não entende, porque eles não entendem essa dinâmica, né? E eu quero pensar um pouquinho sobre isso tudo. Nós vamos falar aqui nos textos seguintes, tá? O amor incondicional, então, é esse amor que não tem limites. Agora, o amor substitutivo é aquele que substitui, claro, né? Em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus fez aquele que não conhecia pecado ser pecado em nosso favor, para que nele nós fôssemos ou nos tornasse justiça de Deus. Então, o fato de nós termos um modelo de amor, este amor de Cristo, né, em doação, então este amor substituiu. Era para mim estar lá, era para eu ser morto, era para eu ser crucificado, mas Jesus se doou, deu a sua vida para que eu não precisasse passar por essa situação. É claro que a partir daí, então, os meus pecados têm consequências. Então, por que tem sofrimento no mundo? Tem sofrimento no mundo por causa das decisões do homem. É muito fácil dizer, se Deus existe, os ateus falam assim, né? Se Deus existe, por que existe tanta maldade no mundo? Né? Então, eles não entendem que há limites em relação à questão do livre-arbítrio do homem. Então, uma vez que ele recebeu o livre-arbítrio, ele é responsável por seus atos. Então a maldade que existe no mundo não é relacionada a Deus. Mas por que Deus permite? Não se trata de Deus permitir, se trata do homem escolher fazer, praticar, pecar, e aí tem as suas consequências, tá? Mas Jesus substituiu, era para mim, era para eu estar lá, ele morreu no meu lugar. Então esse amor é um amor substitutivo. E o outro amor é o transformador, aquele que pega uma velha criatura e transforma numa nova criatura. É esse amor que é o amor transformador. Então Cristo morreu, e essa morte de Cristo impactou, não só por causa da crueldade ou do contexto, mas por causa da finalidade desse amor. Então essa crucificação de Jesus, ela constrange, ela consterne. Por quê? Porque essa prática, o que Jesus fez, ela tem algo espiritual que envolve. Então as pessoas que têm contato, elas se quebrantam, o coração é quebrantado, porque esse amor é derramado no coração dessa pessoa. E essa pessoa então ela fica sensível, certo? Por causa disso ela é transformada. Então 1 João capítulo 3, versículo 16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É fácil até falar, meu irmão, mas fazer? Mas será que existe alguém que dá a vida pelo seu irmão? Será que existe? O que vocês acham? Existe alguém que dá a sua vida pelo seu irmão? Gente, é coisa para se pensar. Algum tempo atrás, eu ouvi falar que uma escola estava pegando fogo. E uma professora doida varrida resolveu salvar os alunos. E a professora foi tirando, e tira um, e tira outro, tira um, e tira outro. De repente ela entrou e não saiu mais. Ela salvou as crianças, mas ela deu a vida. Isso é amor. Ela simplesmente poderia ficar no cantinho dela e se salvar, mas ela foi lá,
Por amor àquelas crianças, ela pegou um por um e tirou. Só que chegou no momento que ela já não tinha mais oxigenação cerebral, ela desmaiou e ela morreu no meio do fogo. Ela deu a vida pelas crianças. Isso existe, meus irmãos. Isso existe. Então, quando acontece, e é claro que no nosso meio, muito provavelmente isso é difícil acontecer, mas a igreja primitiva tinha prazer em morrer por amor do evangelho. A igreja primitiva tinha alegria. Para eles não era um enfrentamento. Então, quando a igreja primitiva estava atuante, não é? E eles tinham perseguição, inclusive com mortes, ao invés deles pedirem para Deus livrar eles da perseguição ou livrar da morte, eles pediam para Deus aumentar a fé deles para eles enfrentar tudo aquilo, inclusive a morte. Veja a diferença. Se é nós, não é verdade? Se é nós, o amor não constrange. Mas eles, o amor constrangeu. Então é esse amor constrangedor que nós temos que entender e trabalhar isso em nós. Não é verdade? Então, estender a mão para o nosso irmão, ou doer, ou se doer com a dor do irmão, isso também é esse amor constrangedor, ou transformador, né? Esse amor transformador. Então, uma pessoa que de repente, não está nem lá para o irmão, para o vizinho, para o amigo, para o próximo, mas de repente ele se converte. E nasce um amor, uma paixão no coração dele pelas pessoas. E aí, ele começa a fazer coisa que ele nunca fez antes ou não fazia. Por quê? Porque esse amor constrangedor constrangeu ele. Ele falou assim: Jesus fez, eu também tenho que fazer. Jesus se doou, então eu também tenho que me doar. Não é verdade? Então, esse amor transforma. É um amor ágape. Então, ele é incondicional, ele é substitutivo e ele também é transformador. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Como que a gente deve responder a esse amor? Como que nós devemos responder a esse amor? Primeiro, deixando de viver para nós mesmos. Então, vencendo o egocentrismo. Hoje, irmãos, há uma dinâmica, né, na sociedade em que cada um cuida do seu bem-estar. Eu não quero saber se o outro está precisando, se o outro está doente, se o outro está com problema. Não, ele está pensando nele. Não é verdade? É um egocentrismo que domina a humanidade. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor ia se esfriar. E é basicamente isso. O egocentrismo é a falta de amor pelo próximo, né? Uma adoração, uma veneração pessoal. Né? Acha que só ele sofre, só ele dói, só ele. Então tudo que os outros fazem não tem peso. Para ele é só o que ele sofre. Então os outros não sofrem, só ele que sofre. Né? Então muitos também têm o tal da autocomiseração, né? Tadinho de mim. Vitimismo, né? Autocomiseração, vitimismo, né? Ai, tadinho de mim, olha como eu sofro. E ele começa a juntar um monte de gente para ouvir ele falar do sofrimento dele, né? A autocomiseração. Então, é necessário a gente deixar de olhar para nós e começar a olhar para alguém que está precisando, precisa de uma resposta, precisa de um milagre, precisa de uma ajuda, né? 2 Coríntios 5,15 diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem, olha só, tem uma razão para Cristo morrer. Não é morrer só por morrer, mas tem que entender isso, ó. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se Cristo morreu por mim, esse amor constrangedor, ele me impulsiona a também fazer alguma coisa. Se Cristo fez, eu também preciso fazer. Se Cristo tinha as noites de oração, eu também tenho que ter noite de oração. Se Cristo tinha conhecimento pleno da palavra, eu também tenho que buscar esse conhecimento. Se Cristo tinha amor pelo próximo, eu também preciso ter. Se Cristo gastou a sua vida por amor à humanidade, eu também tenho que fazer a minha parte. É claro que meu sofrimento não se compara ao de Jesus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Isso não é troca, isso não é barganha. Isso aí é identidade. Se eu tenho a identidade de Cristo, eu tenho que fazer e ter prazer em fazer o que Cristo fez. Tá bom? Então, esse amor, é este constrangimento que esse amor faz. É me constranger ou me impulsionar. Jesus fez. Eu não posso ficar desse jeito.
Se vocês lerem a história dos moravianos, vocês vão ver que eles, os moravianos, eles se vendiam como escravos para ser levado para lugares longes, para lá onde eles seriam escravos o resto da vida, não tinha mais solução para eles, mas eles se vendiam para gastar a sua vida para levar o evangelho, para anunciar a Cristo em lugares longes, distantes. Os moravianos faziam isso. Se vocês pegarem e lerem a história dos moravianos, vocês vão ler isso lá. O que é isso, irmão? É esse amor constrangedor. Eles não estavam satisfeitos por receber a salvação. Eles tinham que levar. Então, quando eles iam nos portos para entrar nos barcos, nos navios, para estarem viajando como escravos, não é? As famílias iam lá se despedir deles. Nunca mais os veriam. Nunca mais. E eles faziam aquilo com alegria no coração. Tanto os que partiam, como os que ficavam. Fazia isso por amor ao Senhor. Então é esse amor constrangedor que precisa estar em nós. Nós temos que ser estimulados, desafiados a fazer mais, a fazer melhor, a ser melhor. Isso é importante e esse amor ágape fala disso. Também responder esse amor também servindo, não para ter retorno, não para ter reconhecimento, mas servindo por amor. Não para ter benefícios, né? Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então Jesus não veio para ter benefício de alguma coisa, mas ele veio para servir, para abençoar, para se doar, né? Então esse era o propósito da vinda de Jesus. Alguns exemplos desse amor. Eu peguei aqui 2 exemplos desse amor para que a gente esteja pensando um pouquinho sobre esses 2 exemplos desse tipo de amor, que é o amor doador, né? Primeiro, a mulher pecadora, né? Que foi lá na casa de Simão, onde Jesus estava, e ela então chega nos pés de Jesus e começa a chorar. Vamos ler o texto aqui. Olha aqui, Lucas 7, 44, 46. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Jesus falando para Simão, vê tu esta mulher? Por quê? Porque ele estava murmurando. Se Jesus soubesse quem que era essa mulher pecadora, ele nem encostava nela, não deixava ela encostar nele. Era essa aí que estava sendo cogitado ali. E Jesus, lendo isso, falou isso. Ó. E voltando-se para a mulher, disse, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as suas lágrimas e nos enxugou com os teus cabelos. 45. Não me deste ósculo, mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. 46. Não me ungiste com óleo na cabeça, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Ou seja, quem estava criticando, não fez o que aquela mulher, que estava sendo criticada, desconsiderada, estava fazendo. Enquanto eles não beijaram o rosto, a mulher estava beijando os pés. Enquanto não tinha lavado o pé, a mulher estava lavando com as lágrimas. Ou seja, este é um amor que constrange. Por que ela fez isso? Ela não era uma mulher que gozava de prestígio. Ela não tinha uma influência, né? Era uma pecadora, tá? Então isso dá uma ideia de que era alguém desconsiderada da sociedade. No entanto, este amor constrangeu ela. Este amor de Jesus constrangeu essa mulher, e essa mulher então vai lá e faz alguma coisa que estava além da possibilidade, algo anormal, algo que os outros não faziam, pelo contrário, criticavam. Né? Então, infelizmente, nós muitas vezes estamos na turma que critica, não é verdade? Não na turma que beija os pés, que serve, que tem prazer em servir. Então, esse amor é esse amor constrangedor. Eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer mais, eu não posso ficar do jeito que eu estou, não é? Eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? Então, ela demonstra o que é ser constrangida pelo amor ao lavar os pés de Jesus, com as suas lágrimas, com os beijos e com o óleo, o unguento.
Isso é muito importante, é um exemplo desse amor. O outro exemplo do amor é o pai do filho pródigo. Nós temos falado muito vê muitas mensagens sobre o filho pródigo, não é verdade? E são mensagens poderosas, e são verdadeiras, e de muitos exemplos. No entanto, o pai do filho pródigo também demonstrou um amor tremendo, tá? Lucas 15, 21 a 24 diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, festejar, confraternizar. Veja, irmãos, este amor desse pai não exigiu explicação, não chamou a atenção do filho. Por que você fez o que você fez? Agora você vai ter que pagar. Não é assim? Nós temos essa tendência, né? Quem mandou você fazer isso? Agora você vai ter que, né? Claro que tem pessoas que estão sendo tratadas por Deus. A gente, né, como Saul, por exemplo, né? Samuel estava lá orando por Saul, e Deus falou para Samuel: eu já rejeitei ele, não ora mais por ele, porque eu não vou atender. Pensou isso? Deus, o próprio Deus fala: para de orar por ele. E às vezes Deus fala para a gente. Então, quem Deus está tratando, a gente não pode estar entrando na história, porque se a gente entrar na história, a gente começa a sofrer as consequências da pessoa junto com ela. Por quê? Você está somando com ela, então vai ter problema igual ela. Então tem que tomar cuidado. Não é que a gente não tem que orar, a gente não tem que entrar em batalha de pessoas. Tem que entender o que é que está por trás daquilo. Então, às vezes é falta de perdão. Você está lá: oh Deus, abençoa fulana. A pessoa ela não precisa de bênção, ela precisa perdoar. Não é verdade? Quando ela perdoa, resolve o problema. Então tem situações, irmão, que Deus não vai agir sem que aconteça um conserto, um ajuste. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Então um amor que não cobra explicações, não acusa, não corre, mas corre ao encontro, abraça, beija e honra o filho. Então esse amor, irmãos, é um amor constrangedor. Quem diria que o pai faria o que ele fez? É lógico que Jesus estava dando o exemplo do Pai Celestial, né? Mesmo que o filho não tenha merecimento nenhum, não faça por merecer, o pai está lá pronto para abraçar, pronto para receber de volta, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre o casamento judaico. Casamento judaico. Eu passei uma folha aí para você, né? Se puder pegar o microfone. O casamento judaico. Isso. Aqui. Não, tá aí na tua mão já, ó. Tá na tua mão já. É esse aí. Só para ler. Jesus se entregou pela igreja, a noiva. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. No casamento judaico, o noivo pagava o dote pela noiva. Jesus pagou com seu sangue. Pois vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 20. Para selar o compromisso, os noivos compartilhavam um cálice de vinho. Jesus fez isto na ceia. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Lucas 22, 17. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 22. Antes do casamento, a noiva passava por um processo de purificação. Isso é o batismo nas águas, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. O noivo voltava para a casa do pai para preparar a moradia,
Jesus voltou para o Pai e prometeu nos preparar lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Durante esse período, a noiva não ficava só. Ela recebia um servo para prepará-la. Jesus enviou o Espírito Santo para preparar a igreja. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. Depois de tudo preparado, o noivo não decidia o momento que viria buscar a noiva, mas o pai do noivo. Somente ele decidia o dia e a hora. O noivo não sabia. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. Quando o noivo voltava para buscar a noiva, acontecia muita celebração. Havia sons de trombetas e muita festa no encontro. E a noiva era levada ao encontro do noivo pelo amigo do noivo. O Espírito Santo é o Consolador, que acompanha a noiva e a prepara e a leva ao encontro do noivo no arrebatamento. O Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22:17. Nas bodas, acontecia uma festa que durava uma semana de celebração. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demonstre-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. Glória a Deus, que bom, irmãos. Quem está preparado para esse encontro aí, diga amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu fiquei muito feliz em ter esse tempo, preparar esse material, porque olha, gente, Deus falou muito no meu coração nesse tempo de preparação. Irmãos, o amor constrangedor nos prepara para o encontro de Jesus nos ares. Esse amor é um amor que excede a todo entendimento. Ele traz para a gente a responsabilidade de ser igual a Cristo, de se identificar com Cristo. E isso é muito importante. Amém? Eu tenho mais uma partezinha para fazer, mas antes disso eu quero chamar a irmã Cíntia para vir aqui à frente. Eu pedi para ela no domingo passado, e eu quero que ela faça uma oração com os irmãos. Antes de eu passar para outra parte aqui, ela vai vir aqui fazer uma oração com os irmãos. E eu sei que a gente não entende os porquês, mas Deus, Ele entende, né? Deus entende. A oração já para ele despedir e ir embora? Não. Abençoa a igreja. Agradece. Aqui, tem uma sequência. aqui faz mais frio do que nos outros lugares. É a parte da igreja que faz mais frio. É aqui. Até a alma fica com frio. Antes de orar, aqui, né? É que eu não tenho muito hábito de usar. Antes de orar, eu sei que geralmente é no final, né? Mas como eu já vou orar, eu queria aproveitar a oportunidade e testemunhar, né? Eu gosto de, antes de orar, agradecer primeiro. E aqui nas quarta-feiras, a gente tem tido um tempo bem edificante, né? De oração. Queria até aproveitar e convidar os irmãos para vir. Aquela caixinha ali tem muitas histórias, muitos pedidos que já foram atendidos. E um dos últimos foi a reconciliação do meu filho, né? Acho que tem quase 2 meses. Eu pedi aqui para os irmãos nas quarta-feiras e também para as irmãs nos encontros ali atrás. E o Senhor me concedeu essa graça, né? E através dessa reconciliação,
o meu filho, ele voltou para a igreja, e junto com a esposa, né? Então, tá dando para ouvir? Para honra e glória do Senhor, né? Aí, quem não puder vir, anota o pedidinho, faz uma cartinha, porque a oração pode muito em seus efeitos, né? E o Senhor tem atendido o nosso clamor aqui nas quarta-feiras. Aí no domingo, né? Quem está pedindo um noivo, né? Faz uma cartinha para Deus, né? Deus, ele escuta, ele lê as cartinhas, todas as cartinhas que a gente coloca ali. Então, vou orar, tá? Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor trouxe até nós, Senhor, através do pastor. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te rendemos graça por esse amor incondicional, Senhor, esse amor transformador, Senhor, que nos resgatou das trevas para a tua divina e maravilhosa luz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos acesso à tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse amor. Senhor, nos perdoa, Senhor, por não olhar para o nosso próximo com os mesmos olhos de amor que o Senhor os vê, Senhor. Enche-nos, Senhor, do teu amor e nos ajuda, Senhor, a ter um coração sensível, Pai. E nos perdoa também pelo nosso egoísmo, Senhor, por olhar só para os nossos interesses próprios, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida, Senhor, que corresponda à tua vontade, Pai. E enche-nos do teu amor, Senhor. Deus, te agradecemos, Senhor, por estar aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, e pedimos, Espírito Santo, que tu fique conosco, Senhor, nessa noite. E Deus, continua falando conosco, Senhor, aquilo que o Senhor ainda tem para nos falar, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Gratidão, Senhor. No nome santo e precioso de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a ceia agora. Eu sei que os irmãos já conhecem, já sabem, né? De cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, né? Vocês sabem, mas cada momento que a gente participa é uma renovação de aliança, é um tempo de estar relembrando tudo o que aconteceu. Isso vai reforçando a nossa fé, isso vai abrindo a nossa visão, nosso entendimento e, acima de tudo, fortalecendo a nossa fé. Amém? Então não é por acaso que Jesus estabeleceu a ceia. Ele estabeleceu com propósito, para que a igreja não ficasse desapercebida em relação às coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, né? Então o que é a ceia? A ceia é um cerimonial que expressa o amor ágape. Então a ceia fala disso, fala do sacrifício expiatório de Jesus, fala da aliança, né? Fala das vitórias conquistadas na cruz, a salvação eterna. Então, quando a gente reúne para tomar a ceia, a gente tem que trazer essas coisas na memória, tem que relembrar, não é? Porque isso é importante. Isso não tem a ver com santidade, isso tem a ver com relacionamento. Amém, meus irmãos? Então, havia uma ideia, e essa ideia é uma ideia que não é exatamente teológica ou bíblica, né? de algo fora da realidade, né? Um sacramento que, se você tocar, você já morre, se você não tiver cuidado. E não é bem assim, né? Isso aqui é uma forma, ou a ceia é uma forma de relacionamento, é comunhão, é estar junto, é amar. Claro que você não vai chegar e tomar ceia sem ter fé, porque a condição para a ceia é fé. Não é verdade? Então, se você não tem fé, você não serve também, né? Se você não serve, não tem razão, a ceia para você é inócua, né? Então é muito importante ter esta consciência. A ceia fala disso, né? Então a ceia fala então desse amor que é incondicional, substitutivo e transformador.
É disso que a ceia está falando, tá? E eu quero ler alguns textos aqui para a gente então estar fazendo uma reflexão rápida sobre a ceia, tá? A ceia, ela fala de sacrifício do noivo para com a noiva, né? 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu estou preparando vocês para o esposo. Então, a função do pastor é essa, é de preparar a igreja para se encontrar com Jesus, né? O pastor pode fazer um monte de coisa, mas se ele não fizer isso, ele não fez nada, porque isso é a chave do ministério. Então Paulo está dizendo, eu estou preparando vocês para o encontro, né? Então, irmãos, eu acho que eu não sei se eu teria coragem de chegar diante de Deus, não é verdade? E o Senhor falar assim, daí, você fez o que eu pedi para você fazer? Eu fiz um monte de coisa, mas o que eu pedi para você fazer, você fez? Né? Então, essa é uma responsabilidade que nós, particularmente pastores, nós temos que ter essa responsabilidade. Então, às vezes é espinhoso, às vezes não é confortável, às vezes o pessoal fala, mas por que o pastor repete a mesma coisa? É porque essa é a minha função. É uma maneira de trabalhar na mente dos irmãos, para os irmãos ter esse desejo de conhecer mais de Deus, de se envolver no relacionamento com Deus, né? E isso, irmãos, vai habilitar vocês para arrebatamento. Se vocês não tiverem intimidade com Deus, você não vai subir. O noivo não vai encontrar com a noiva que não está preparada. Quem prepara? O Espírito Santo. E o que a Bíblia fala para a gente ser? Cheios do Espírito Santo. Porque quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, mais preparado você vai estar. Não tem segredo, tem mistério, né? Então isso é muito importante. A ceia nos lembra também da aliança estabelecida entre Jesus e a noiva. Essa aliança é entre Jesus e a noiva, não é entre Israel e Jesus. É entre a noiva e o noivo. É disso que a ceia fala, né? Lucas 22:20. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, é isso que a gente não pode se esquecer. Temos uma aliança. E se eu tenho aliança e tenho o selo do Espírito Santo em mim, o diabo não me toca. O diabo não vai tocar em quem está cheio do Espírito Santo, irmão. Se a pessoa está sendo vulnerável e o diabo está agindo na vida dela, muito provavelmente ela está distante do Espírito Santo. Simples. Então, ela não precisa de oração, ela precisa se encher do Espírito. Amém, meus irmãos? Então a ceia lembra a gente dessa aliança. A ceia também nos lembra do dote pago com o próprio sangue. Jesus pagou o dote pela noiva. Por isso que eu pedi para a Joyce ler aquela história, que é a história do casamento em Israel, e a história que Jesus falou em relação ao noivo e à noiva, né? Então eu fiz essa alusão, né, correlacionando, porque quando Jesus falou, os judeus entenderam o que Jesus falava. Por quê? Porque correlacionava. Então tudo que Jesus falou tinha a ver com o casamento da época, como até hoje eu acho que mais ou menos é da mesma forma, né? Acho que não teve muita mudança. Então a ceia, ela lembra desse dote. O sangue foi o preço, Jesus pagou pela noiva. O sangue dele foi para isso, para comprar a noiva, né? Então 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos seus pais, dos vossos pais. 19, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, não foi por ouro e por prata, né? Eu estava vendo um dia desse, antes de ontem, né? Estava vendo um casamento judaico. Casamento, acho que é árabe, lá na região lá, né? Então, como aquele pessoal é muito rico, aí de repente veio lá um dos servos, né, os sheiks lá, o pessoal com aqueles panos e tal, né? E veio lá um servo trazendo uma mala, né, para as lembrancinhas, né? E aí então ele passava distribuindo a lembrancinha para os convidados. E cada um pegava até mais de uma lembrança. E as lembranças eram barra de ouro. 18 quilates. Era barra de ouro, aquela placa cheia, aquela mala cheia de ouro. E aí então eles iam
dando a lembrancinha, ouro de lembrança Então isso, irmãos, para a gente é um negócio fora do comum, mas para eles é normal, porque é uma forma de honrar aqueles que prestigiaram os noivos, não é? Então Jesus também, ele foi perfeito, imaculado, não foi qualquer coisa, não foi de qualquer jeito, custou muito, não é? Porque ele era inocente, imaculado, mas mesmo assim ele tomou a minha dor, o meu pecado, a minha condição, e ele morreu em meu lugar. Era eu que era para estar lá, mas ele se entregou por mim, né? Então a ceia também nos lembra da preparação da noiva para o encontro com o noivo. Isso, irmãos, a gente tem que estar sempre trazendo, porque uma coisa está ligada na outra, tá? Então, a ceia, ela faz essa lembrança, Apocalipse 19:7, né? Regozijemo-nos e nos alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Esposa é a igreja, é nós, é eu e você. Então, esse preparo é nós que temos que estar nos preparando. Isso custa, tá? Tem que trabalhar isso, por isso a Bíblia fala, desenvolvei a vossa salvação, ou trabalhai a vossa salvação. Como é que eu posso trabalhar a minha salvação? Fazendo isso que a Bíblia está falando para fazer, não é verdade? Se identificar com Jesus, é essa forma de desenvolver a minha salvação, né? Então a ceia nos lembra que temos uma promessa também. João 14:3 diz assim: e quando eu for, Jesus falando, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. João 14. Então essa é uma promessa. Então o noivo foi, e aí o servo veio, não é? O Espírito Santo veio. Jesus falou: se eu não for, o Consolador não vem. Por quê? Porque o Consolador vai subir. Para quê? Para encontrar com o noivo. Como que o Consolador vai? Vai com a igreja. Então quem vai nos levar para o encontro do noivo? O Espírito Santo. Quem que o Espírito Santo vai levar? Quem estiver cheio dele. Simples. A conta é fácil, né? Então isso é muito importante e a gente tem que considerar isso tudo, tá? A ceia também nos lembra do nosso encontro com o noivo nos ares, né? 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então esse é o encontro nas nuvens. Entenda. Quem sabe um dia eu vou falar sobre essa diferença da segunda vinda de Jesus e do arrebatamento. A primeira vinda de Jesus foi em Jerusalém, quando ele nasceu lá, né? Então essa foi a primeira vinda. Jesus não vai ter uma terceira vinda, vai ter uma segunda vinda, tá? E essa segunda vinda é para implantar o reinado milenar de Jesus. Então essa é a segunda vinda. Mas e a igreja? A igreja é arrebatamento. A igreja não é segunda vinda. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus virá num abrir e fechar de olhos. Gente, num abrir e fechar de olhos, dá para todas as pessoas do mundo ver? Mas tem um outro texto que diz que todos os olhos verão. E aí? Vê ou não vê? Acontece que são dois eventos. Um evento é arrebatamento, abrir e fechar de olhos. Não é para o mundo, é para a igreja. Mas daí tem o segundo evento. O segundo evento é a segunda vinda, que Jesus vem para estabelecer então o reinado milenar, e ele vai reinar a partir de Jerusalém. E a Bíblia diz que os reis do mundo vão lá para prestar honras e levar presentes para Jesus lá em Jerusalém. Entenderam? Então isso a gente precisa ter bem claro na mente, porque tem muitas confusões aí, muitos entendimentos que não são fiéis à palavra, tá? Faz muita confusão. Então a ceia nos lembra desse encontro com o noivo. A ceia também nos lembra das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. A igreja se apronta, santificando, evangelizando, relacionando com o Espírito Santo. É desta forma. Então as roupas alvejadas da igreja fala dessa preparação. Os anjos, eles não recebem roupas de linho fino. Quando a Bíblia fala de roupas de linho fino, está falando da igreja.
E o que é esta roupa de linho fino? São as obras que a igreja pratica aqui na terra. São os trabalhos que são feitos com alegria, sem peso, sem obrigação, mas por prazer. Isso são essa roupa da igreja que a Bíblia fala de linho fino, ela está se referindo às obras. E isso vai ter galardão no céu. Isso é muito importante, a gente tem que ter esse conhecimento. Em último lugar, o último texto que eu quero ler hoje é que a ceia nos lembra do nosso futuro glorioso. Diga comigo, nosso futuro é glorioso. Olha o texto de Mateus, Apocalipse, estou com Mateus na cabeça aqui. Apocalipse 22:5 diz assim: e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas nem luzes do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Apocalipse 22:5. Esse texto aqui é um texto, esse versículo é um versículo dentro de um contexto. Então, se vocês quiserem entender melhor, é só ler o capítulo inteiro, vocês vão entender melhor sobre como que é o céu, como que vai acontecer, o que nós vamos estar presenciando e participando lá. É o último capítulo da Bíblia e é o último capítulo de Apocalipse. Amém, meus irmãos? Eu quero que o Espírito Santo traga luz à mente de vocês. E não só vocês se preparam, mas vocês possam também transmitir o conhecimento, transmitir a experiência, falar desse amor transformador e buscar vidas para o reino de Deus. Eu sei que nem sempre nós temos oportunidade ou habilidade, mas quem faz é o Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim, mas a gente fala, a pessoa não muda. Pois é, mas essa obra não é minha. A mudança não é eu que faço. Então eu não tenho que convencer ninguém. Eu tenho que falar, só isso. Vou dar testemunho. Qual testemunho? A irmã deu um testemunho aqui hoje. Não é verdade? Ela pode dar esse testemunho para qualquer pessoa. Não é verdade? Quantas curas, quantos milagres, quantas respostas o Senhor deu. E isso por quê? Porque eu tenho aliança com Ele. Mas outras pessoas também não recebem? Também recebe. Só que quando eu tenho aliança com Ele, Ele tem responsabilidade para comigo. Eu sirvo a Ele e Ele faz a bênção, me abençoa e traz benefícios para mim também. Então, simples. Não é verdade? Se não há aliança, não tem compromisso também. Se eu não tenho aliança com Deus, Deus não vai ter aliança comigo. Ele pode me amar, não é? Mas Ele não tem responsabilidade para comigo. Agora com os filhos não. Jesus falou assim, o Pai cuida dos pássaros, o Pai cuida dos lírios dos campos. Não vai cuidar de vocês, que são filhos? Ou seja, o Senhor tem prazer em nos abençoar. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé e vamos estar orando então pela ceia e para estar participando. A gente não está em muita gente, e eu quero ousar aqui, está aqui na minha cabeça, está no meu coração também. Eu queria convidar os irmãos para vir aqui, para a gente fazer aqui uma meia-lua aqui, para a gente estar ceando próximo, aqui, mais juntos. Não estamos acostumados a fazer isso, mas eu gostaria de fazer, está no meu coração esta dinâmica. E os discípulos, eles estavam próximos assim, né? Os discípulos estavam próximos. Os discípulos estavam se relacionando. A igreja primitiva vivia assim. E eu quero pedir para os irmãos terem em mente esta ideia. Pode colocar aqui isso. Pode colocar aqui isso. Pode colocar aqui isso. Fazer um pouquinho diferente hoje. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e diz: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Da mesma forma, ou semelhantemente, ele tomou o vinho, e ele então repartiu e disse: esse é o cálice do meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus.
Eu quero que a gente pegue nas mãos, por favor, por gentileza. Estar pegando nas mãos, quem puder. Sei que os irmãos aqui de trás não pode, mas estão abraçados por nós aqui, né, irmãos? Já estão abraçados aqui, né? Então receba o abraço da igreja. Eu quero orar juntamente com os irmãos antes de nós cantarmos este louvor. Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor, eu quero te louvar mais uma vez nessa noite, por esse tempo tão especial, em que a tua igreja está reunida neste lugar, para reconhecer a tua soberania, a tua grandeza, a tua majestade, o teu domínio sobre todas as coisas e sobre tudo, e dizer que nós servimos ao Senhor, que nós temos aliança contigo, e que nós entendemos a tua palavra, e nós nos submetemos à tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Através da tua palavra nós somos limpos, purificados, transformados, esclarecidos, e nós queremos nesta noite adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, glorificar ao Senhor e declarar que nós pertencemos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, aquele que vive e reina para sempre. Eu quero apresentar o pão que simboliza o corpo de Jesus, a carne moída lá na cruz do Calvário, em nosso favor. Eu oro, Senhor, consagrando esse elemento, pedindo para que os teus filhos sejam abençoados, porque eles estão participando da carne de Jesus, como o próprio Jesus disse. Da mesma forma, eu consagro o vinho que simboliza o sangue de Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, que confirma a aliança que temos com Ele. E nós queremos nesta noite dizer que nós estamos aliançados com o Senhor através do sangue de Cristo. Pai, que este sangue purificador venha limpar os nossos pecados, os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes, que nós possamos ser curados, Senhor, curados de tudo aquilo, Senhor, que embaraça e que nos distancia do Senhor, toda frieza, todo desânimo, toda amargura, toda dor, Senhor, na alma, que seja curado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós reprovamos todo o mal e declaramos cura, restauração, libertação e transformação, em nome de Jesus. Nós te adoramos e nós te bendizemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero pedir para dar um descanso aqui para os nossos diáconos. Eu quero pedir para de um em um os irmãos virem pegar o pão e pegar um vinho, tá bom? Pode começar aqui pela Marta, daí facilita. Você pega um e pega o outro. Isso. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. As
Vamos comer o pão. Pode comer o pão. Em nome de Jesus. Enquanto eles comem o pão, eu ouvi um pastor, amigo, dizendo que na ceia, eles estavam ministrando a ceia, e tinha uma irmã, que ela pegou o pão, e ela ficava assim, tentando molhar o pão, para não mastigar o pão. Ela achava que ela ia cometer um sacrilégio se mastigasse o pão. E esse pastor disse que chegou nela e falou assim: irmã, o corpo foi moído. Você tem que moer o pão, porque o corpo foi moído. Então isso faz parte dessa memória. Quando você mastiga o pão, você está dizendo: Cristo sofreu dessa forma que esse pão está sofrendo agora. Isso é muito importante, irmão. Isso tem muito valor. Por isso que eu parei enquanto eles estão ali, né, dando esse stop. Eu quero então fazer a ministração do vinho. Eu quero pedir para a gente compartilhar aqui. Pode ser um pouquinho? Vamos compartilhar renovando a aliança um com o outro, né? Eu renovo a minha aliança contigo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Você pode. Eu renovo a minha aliança contigo em nome de Jesus. Pega lá. Rapaz, vamos trocar aí, meu filho. Aliança troca. Isso. Aí, maravilha. Pensa, eu renovo a aliança contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Igreja de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Aí, ó. A Marta é parte de mim, então ela está fazendo por mim. Glória a Deus. O Senhor falou assim: tomai dele todos, disse Jesus. Pode tomar. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Como é maravilhoso poder participar deste ato sublime e maravilhoso. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, porque morreste na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por este amor. Obrigado, Senhor, por este ato extraordinário. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia. Vamos orar aqui, agradecer a Deus por mais esse culto, pedir a bênção sobre essa semana, e com certeza o Senhor estará nos abençoando. Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial em que a igreja reunida neste lugar pôde participar deste ato sublime e maravilhoso que é a ceia do Senhor. Da mesma forma como Jesus fez com os seus discípulos, nós fizemos nessa noite. Nós queremos te adorar, Senhor, por esse tempo tão importante, tão especial, tão sublime. E nós queremos, Senhor, estarmos envolvidos nessa palavra que o Senhor Jesus disse, que Ele estaria se alimentando a próxima ceia, juntamente com a igreja, nas bodas do Cordeiro. Eu quero te adorar, Senhor, porque nós, dessa noite, nós refletimos sobre esse tempo que
que estaremos contigo aí na eternidade. Pai, que o nosso coração seja curado de todo engano, de toda mentira, de todo medo, em nome de Jesus, que sejamos guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro, que a nossa mente, Senhor, seja uma mente que fique firmada na verdade da tua palavra, não venhamos ser enganados, Senhor, pelas astúcias de Satanás, mas que possamos ser protegidos pelo sangue do Cordeiro. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pelo teu poder. Dá-nos uma semana de vitória, de bênção, de milagres, Senhor, e de conquistas. Nós oramos pelo irmão Isauro, pela sua família, Senhor, que eles sejam abençoados, curados, protegidos, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, o Guilherme que está em viagem, guarda, Senhor, ele, livra de todo mal, de todo perigo, e dá a tua bênção, Senhor, para o teu filho. Nós entregamos, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família da igreja em tuas mãos, pedimos a tua bênção sobre cada um deles. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, guardados e protegidos pelo teu poder. Oramos assim e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.